Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional do dia de hoje, dia 20 de 8 de 2026. Estamos em 1 Pedro, capítulo 1, observando aquilo que são os projetos de Deus da eleição, como foi que ele pensou na formação do homem, nas preparações de vida do ser humano, tanto aqui na terra, nos primeiros anos de existência, para ser preparado para a eternidade, para a comunicação com Ele e para a convivência eterna com Ele. Nós estamos hoje no verso de número, vamos ver aqui, verso de número 6, diante do Senhor Deus, ok? Vamos ler um pouquinho antes para realmente compreendermos a nossa linha de pensamento. Eu vou ler o verso de número 4, 5 e aí firmamos o verso 6, ok? Diz assim, ó: Bendito seja Deus Pai que nos gerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Verso 6: Nisso vos exultai, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Hoje nós vamos falar a respeito de um processo muito interessante da boa eleição de Deus, os bons presentes de Deus colocados no projeto da eleição, a boa vontade, a boa benignidade de Deus já estabelecida para as nossas vidas, para a vida daqueles que se entregaram a Deus, ok? Nos fala que nós estamos sendo destinados para uma esperança de restituição massiva, extrema, né? Nós estamos aqui na terra e desde quando aceitamos a Jesus, ele começa a restaurar coisas no nosso espírito, coisas na nossa alma, coisas na nossa vida diária, na nossa forma de pensar, de ser, de obrar, de realizar as nossas obras, mas é pequeno, é muito pequeno em vista de toda a restauração que Deus haverá de fazer na eternidade, né? Aquilo que nós seremos, tanto que a Bíblia fala literalmente, esse corpo que nós temos não pode estar junto conosco na eternidade, porque é tão purificado e tão renovado que nós teremos um novo corpo para ter condições de ver, de perceber, de se movimentar, de reconhecer e caminhar na eternidade. Teremos que ter um corpo com novas capacidades e purificação de Deus. E tanto o nosso corpo será novo para que nós vivamos um poder de restituição extremíssimo na eternidade, que já começa a ser trabalhado entre a humanidade e em nós aqui na Terra. Nós estamos sendo preparados em herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, que está tanto esse efeito completo guardado nos céus, mas o poder de Deus nessas heranças já nos guarda hoje pelo trabalho do reino de Deus, que são as definições de Deus que já estão conosco aqui na terra. Então, nós já estamos vivendo diante de Deus um milagre e partículas de fragmentos das heranças de Deus, que são bênçãos, toda a preparação de um estilo de vida de incorrupção, incontaminação, vida constante e imarcessível, que nos guarda mediante as definições, a fé diante dele para o processo de restauração. Isso é motivo, diz aqui, de nós exultarmos. Então, nosso versículo de hoje diz: nisso vós exultais. Pode se alegrar. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados para um estilo de vida sem nada que é quebrável. Imagina você chegar num lugar que nada se quebra. Não tem lágrima, não tem nada que causa dor.
Não tem ninguém chorando porque está faltando alguma coisa, porque está doendo alguma coisa, porque alguém esqueceu de cuidar de algo, porque está faltando alguma manutenção. Não, não tem lágrima em lugar nenhum. Você chegar num lugar que não tem problema. Não tem problema nenhum. Nada está quebrado, nada está faltando, nada alguém deixou de fazer, alguém esqueceu. Não está faltando dinheiro, não está faltando recurso, não está faltando trabalho, não está faltando pessoa, não está faltando nada. Porque diante do ambiente, das obras e de tudo que Deus faz, é incorruptível, não tem nada se quebrando. É incontaminável, não tem nenhuma fonte de acesso que corrói, que destrói, que vai disfuncionando com o tempo, com o desgaste, com a rotina. Nada vai contaminando, nada vai corroendo, não tem nada corrosivo, seja de ordem espiritual, seja de ordem emocional, ou seja de ordem física. Não tem nada causando corrosão. E o estilo de vida imarcessível, vida de poderio, força de vida constante, sem nenhum enfraquecimento. Essa é a qualidade tanto da vida que nós já estamos iniciando pelo reino de Deus, as essências de Deus em nossas vidas, pela palavra, quanto esse é a escolha de Deus para tudo que Ele nos dá por herança. Deus quer te dar algo que não se quebre, que não se corrói, que não perde vida. Por isso que a palavra diz, a bênção do Senhor, ela enriquece, não está falando só do dinheiro, não é dinheiro, está falando de vida saudável e não acrescenta dores. Tudo que Deus faz não vem por meio de uma via desastrosa, né? Uma via destrutiva, não. A bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Esses são os primeiros sinais de que Deus está em algo, quando algo não tem aquela perseguição espiritual, aquela tribulação e etc. Porque as bênçãos de Deus vêm por meio de escolher algo que não tem corrupção, não tem bases de quebra, contaminação, bases de corrosão e morte. Então, se alguém está querendo realizar algo que é de Deus do seu lado, um projeto, um trabalho, quando Deus está no meio, a concordância é que aquilo não tenha contaminação, não tenha nenhuma quebra e não tenha nenhuma filtragem de morte. Nada que alcance espaço para corrosão, morte e corrupção. Então, pelo poder de Deus, essas heranças já estão começando a agir e somos guardados, mediante essa definição, no processo de restituição. E isso são poderes que Deus começa a dividir conosco nas nossas escolhas diárias, né? O que nós vamos escolher para a nossa vida, o que a gente vai trazer para dentro de casa, os alimentos que a gente escolhe para dentro de casa, aquilo que a gente vai fazer, os lugares que a gente vai, as pessoas que a gente conversa, os amigos que a gente convive. Tudo é sem ambiente de quebra, sem ambiente que causa corrosão, sem ambiente que traz vínculos, entendimentos, pensamentos e tendências de morte. Então, a nossa escolha começa a ser dentro de poderes da herança, porque Deus quer preparar toda uma construção de nossa vida, de estilo de ambiência, estilo de vida incorruptível, incontaminável e imarcessível. Então, diz, nisso vós exultais. A gente pode se alegrar muito. Por quê? Porque imagina, cada dia mais você está seguindo para ter um estilo de vida que nada vai se quebrar. Cada momento mais da sua vida, não só aqui na Terra você já está aprendendo com Deus, mas quando você chegar na eternidade, você está seguindo um estilo de vida que nada na sua vida vai corroer mais.
Não tem mais nada que vai entrar e vai filtrar, vai corroer, vai destruir sua casa, seu lar, sua alma, seus sentimentos, sua mente, suas emoções, seu gosto, suas preferências, seus desejos. Nada vai corroer e destroçar você. Você está seguindo para escolher na sua vida, definir e viver uma vida com poder de inacessível, ou seja, de vida constante que não enfraquece. Não tem nada que cause uma morte por detrás das coisas. Não tem nada com base estrutural de morte, seja ele espiritual, emocional ou físico. Então, exultai, porque você está caminhando para um estilo de vida de saúde, de proteção e um estilo de vida de certeza, de cuidados de Deus em todos os detalhes. Então a palavra começa a refinar a gente, a fé, as definições da fé, mediante aqui diz a fé, mediante aquilo que aprendemos, o conhecimento das definições das essências do reino que vem para nós, que cada dia esses poderes da herança começam a firmar os nossos muros e nós começamos pelas escolhas em Deus, daquilo que é saudável para o presente e para o futuro, criando um muro de poder de Deus nas nossas vidas, nas nossas áreas, no que fazemos, de proteção. E aquilo que entra do muro para dentro tem que concordar com a saúde do reino de Deus e das construções do reino de Deus em nós. Exultai, ainda que, aí o verso continua, no presente por breve tempo, sejais necessário ser contristados por várias provações. Aí aqui entra um processo interessante. Por que Deus prova o cristão e às vezes permite que haja algo que o indivíduo seja contristado, sendo que ele está caminhando para uma herança tão poderosa da palavra e das essências que vão fazer com que toda a vida dele seja incorruptível, não tenha nada que se quebre, não tenha nada que se corrói, não tem nada que tenha morte. Por que ele passa por provações? Porque as provações, elas vão mostrar aquilo que tem, quebra ou não. Às vezes você olha para uma coisa pela aparência, você vê, nossa, tá muito bom, não vai quebrar. Imagina, não quebra de jeito nenhum, não tem problema nenhum, que isso aqui é uma perfeição. Aí vai passando o tempo, Deus vai fazendo você, pelas provações, ou indivíduo qualquer que seja diante de Deus, pelas experiências, pelos treinamentos que o Espírito Santo dá e permite, ele faz a gente enxergar o que está sendo quebrado, as corrupções que estão sendo mostradas no Espírito, aquilo que Deus vai mostrando que são vínculos, alianças que não se guardam, que é quebrado. Pelas provações, a própria palavra prova é uma prova, não só prova no sentido de passarmos um período de dificuldade de treinamento ou coisa assim, mas prova no sentido de comprovar verdades, comprovar realidades, realmente ser uma comprovação dos céus, do Espírito de Deus, daquilo que é corruptível, contaminável, que tem morte. É pelas provações e circunstâncias que enxergamos o que tem corrupção, o que tem itens de quebra, o que tem itens de corrosão e o que tem itens de morte. Não é pela aparência, não é por aquilo que a gente vê. Às vezes você olha uma coisa e pensa, imagina, não vai dar nada certo aqui. Imagina, isso aqui não tem firmeza, não tem constância, acho que não vai ter obediência. A gente pensa, mas se é algo que Deus começa a trabalhar, aquilo pode ser algo que começa a fechar as portas para qualquer corrupção e se entrega a Deus para purificação e começa a se tornar incorruptível, incontaminável, cheio de vida imarcessível. Então, é as provações do presente breve tempo que são, às vezes, se necessário. Veja que o se aqui, Pedro fala que nem sempre na vida é necessário todas as provações.
Mas se numa causa a aparência parece de incorrupção, de incontaminação, de marcessibilidade, mas de verdade tem itens que corrói, tem itens que traz morte, que causa morte, que vai causando morte, tem itens que está quebrando tudo, Deus permite que a aprovação traga à luz todos os itens que está corroendo, que está quebrando e que está matando. Então exultai, porque ainda no presente, por breve tempo, se for necessário em alguma questão oculta, que a aparência está de um jeito, mas Deus olha do outro, então Deus, eu vou ter que pôr a verdade. Então vai prova, põe a contrição, a prova no meio, o tempo da prova para expor o que está quebrando, o que está corroendo, o que está com morte, o que está colocando destruição. Deus tira a luz, coloca a luz, para que, mesmo sendo um pouco contristado, aí vem a tristeza do cristão. Cristão, de certa forma, ele parece ser inocente, né? Porque ele acredita no bem das pessoas, e não só no bem das pessoas, ele acredita no poder da bondade de Deus, que pode chegar no coração de uma pessoa e pode fazer a pessoa ter vontade de ter a bondade de Deus e começar a obedecer o de espírito em verdade. O cristão, ele tem a esperança de Deus de alcançar o coração das pessoas e expectativa nas pessoas de querer receber a Deus. E nisso que acontece, muitas vezes em temas, circunstâncias, áreas, parece que tudo é muito maravilhoso. O cristão tem aquela expectativa de que pode acontecer algo perfeito, mas Deus está conhecendo a estrutura. Deus está conhecendo se toda a estrutura é contaminável, é corruptível, é de morte extrema nas regiões tríneas. Então, o que Deus faz? Às vezes, Deus põe o cristão para ser contristado nas provações. Porque o cristão está com tanta expectativa e esperança e crença no resultado bom, acreditando no ser humano, acreditando, e o indivíduo naquela por detrás está corroendo, quebrando e matando. Por obras, por intenções, por várias questões corrosivas. O que Deus faz? Deus prefere que, por um tempo, aquele cristão seja contristado, mas ele conheça e enxergue, por fidelidade de Deus, muito claramente toda a verdade dos efeitos espirituais, para que ele entenda, mesmo em tristeza, que o que Deus está removendo da vida dele, ou preparando e edificando para a vida dele, só vai ficar a herança que não tem quebra, a herança que não tem corrosão e a herança que tem vida contínua de manutenção e preservação trina. Então, em outras palavras, o sim e o não de Deus é perfeito e maravilhoso. Porque de toda forma nós estamos sendo preparados para algo que não se quebra, algo que não se corrói e algo que tem vida plena. O sim de Deus nos leva para algo que não se quebra, que não se corrói, que tem vida plena, e o não de Deus também nos leva para algo que não se corrói, que não se quebra e que tem vida plena. Ok? Então, exultai, ele diz, porque o trabalhar de Deus é nos alinhar agora no poder da herança. Você quer mesmo ter tudo o que Deus quer para você? Você quer mesmo ser poderoso em Deus e com Deus, na terra, nos céus, na eternidade, onde você for a partir de agora, em qualquer coisa que você reagir? Você quer ter poder, efeito de Deus quebrar barreiras? Você se alinhe com Deus em tudo que não se quebra, em tudo que não tem corrosão, em tudo que não tem morte. Quando você tira, filtra isso, Deus está te preparando para viver a herança da vida. O que é a herança da vida? O dia a dia seu, seja enquanto você está aqui na terra, como o dia a dia seu na eternidade, ele vai ser cheio de vida, cheio de coisas inteiras e que nunca se quebram, e cheio
de coisas que nunca se corroem. Então, poderes que quando você reage, fala, constrói, edifica, aquilo é uma ordem de poder em junção com a presença de Deus que não vai se quebrar, não vai se corroer, não tem morte. Não só na sua fala, não só no que você decide edificar, mas o que você ganha de Deus, recebe de Deus, constrói, ministra sobre você, sobre o seu lar, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Tudo começa a ter uma edificação sólida, sem corrosão, sem quebra, sem vínculos de morte, ok? O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que Ele esclareça todas as escolhas que Ele está fazendo na sua vida e por você, porque você se entregou a Ele, que Ele te mostre que o melhor é toda a firmeza das heranças do reino dos céus para todas as áreas da sua vida, tanto enquanto você vive aqui na terra, como quando você for para a eternidade. Um forte abraço e até mais!